Olá pessoal, eu sou Marcelo Winchester e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre luz e sombra e alguns fundamentos desse ensinamento de hoje. Eu trago parte de conhecimento aí do Philip Hallowell. Eu gosto muito desse livro, que é A Mão Livre. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar de Philip Hallowell, ele é um desenhista fantástico que dava algumas aulas, algumas dicas de desenho na TV Cultura. E quem puder comprar esse livro vale muito a pena. E hoje nós vamos falar sobre luz e sombra. Para começar a falar sobre isso, eu quero ir bem do básico, eu quero colocar uma ideia bem de profundidade para você já entender um pouco, porque a gente vai falar também sobre perspectiva linear, perspectiva tonal. Aqui, essa folha em branco. Essa folha em branco, ela tem um desenho, uma forma de um retângulo. Se você fizer um desenho nessa formação, é um retângulo. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Bem, olhando de maneira tridimensional, ou seja, com profundidade, um desenho que está numa perspectiva em 2D, você pode colocar em 3D, ou seja, você pode colocar um desenho tridimensional, ou seja, com profundidade. Então, se eu pegar um desenho de um retângulo e eu colocar profundidade nele, ele vai ser um desenho tridimensional. E o desenho tridimensional de um retângulo é um paralelepípedo. E eu fiz uma caixa em formato de um paralelepípedo para poder explicar melhor sobre a luz e sombra. Luz e sombra. Em relação à profundidade, com os traços, com as linhas, você já consegue dar profundidade. Mas com a sombra você dá muito mais que profundidade, você dá volume. E eu quero te explicar um pouco, falando sobre luz e sombra, sobre a luz, de onde ela vem, o direcionamento da luz, o direcionamento da sombra, a sombra projetada, a sombra refratada, refletida. Então fique esperto nessa aula de hoje que você vai aprender um pouco mais sobre luz e sombra. Então, pessoal, para explicar melhor sobre luz e sombra, eu criei esse paralelepípedo, esse quadrilátero com proporções tridimensionais. Essa caixa aqui que eu estou chamando de paralelepípedo, ela vai ter hoje uma base para a gente mais fundamentada em relação de luz e sombra. Aqui a gente tem bastante claridade, mesmo assim a gente tem a produção de luz e sombra. E eu vou trabalhar. Aqui eu tenho duas luzes que eu gosto bastante de iluminação, mas eu vou apagar a luz aqui da direita e vou deixar apenas da esquerda, que é para você ter a ideia que a projeção da luz ela vem daqui, somente daqui. E essa sombra aqui, ela terá muito mais força, ela será uma sombra mais forte. Eu vou apagar aqui a luz, uma das luzes. Então, como pode observar, aqui a sombra ficou bem mais forte. E agora o que eu vou explicar relacionado a luz e sombra? Primeiramente, como eu já falei, a luz ela está vindo daqui. Olha só. Primeiramente, o fundamento aí, a base aí do nosso desenho tridimensional e com proporções e profundidades, você primeiramente precisa entender de onde está vindo a luz. Senão, como que você vai criar a sombra? A gente só cria a luz a partir da sombra. Porque a luz em si é claridade, é branca. Ou seja, na tatuagem, quando você fizer uma tatuagem com luz e sombra, você vai representar a luz com ausência de pigmentação, com ausência de tinta. Óbvio, eu vou dar aí uns detalhes, como eu estou falando de preto e cinza, a gente vai trabalhar também com tinta branca.
alguns profissionais mais tradicionais de preto e cinza não gostam de usar o branco. Gostam de trabalhar o preto e cinza apenas com a tinta preta e com as suas diluições. Enfim, hoje a aula não é sobre isso. Hoje a aula é sobre luz e sombra. Então, para a gente entender aqui, você vai criar um desenho. Você não sabe para onde você vai projetar a sua sombra. Primeiramente, tenha em mente de onde está vindo a luz. Então, se você criar uma luz vindo daqui, da posição aqui da esquerda, olha só, da posição da esquerda para a direita, vindo da altura. Olha só, é daqui que está vindo a luz. Eu vou pegar aqui minha régua, que é para poder dar um direcionamento e facilitar o entendimento. Olha só, aqui está minha régua, digamos que está vindo dessa direção a luz, ó. Olha a sombra projetada na direção da luz, ó. Olha a reta. Eu estou ligando a ponta da sombra com a ponta da caixa, percebeu? E aqui a outra ponta da sombra com a outra ponta da caixa. São as referências que eu estou utilizando das pontas iguais para criar a proporção de sombra. É óbvio que a sombra ela muda de acordo com a direção da luz. Igualmente o sol, quando o sol está se pondo, a luz vem vindo mais para baixo, vem vindo mais para baixo. A sombra projetada ela é mais longa, ou seja, não fica uma sombra assim tão curta. Há um tempo atrás, um fotógrafo me mostrou uma foto de umas árvores vista de baixo para cima. E ele me perguntou a que horas foi tirada aquela foto. Eu lembro disso até hoje, eu era adolescente. E eu falei, vou ganhar revelação de graça se eu acertar, né? Ele riu, ele falou, não é para tanto, só acertar. E aí eu falei, essa foto, eu acredito que ela tenha sido tirada ao meio-dia. E ele falou, por que você chegou nessa conclusão? E eu expliquei para ele que, de acordo com a angulação que as árvores estavam, parecia ser uma lua, mas eu entendi que era o sol, porque ele não ia tirar aquela foto e ter aquela força de luz se fosse, vamos dizer, meia-noite. E aí ele falou que eu estava correto e tal, enfim. A gente está falando aqui de direcionamento da luz. Então, a luz direta, ela vem daqui. De cima para baixo em uma certa angulação. Essa é a luz direta. E a luz direta, ela incide diretamente onde? Sobre a caixa. Então, se você observar, a gente olhando para essa forma, porque uma das formas mais interessantes de você criar um desenho, de você projetar um desenho, é por observação. Então, às vezes, você observar uma foto, um desenho pré-existente, não é a mesma coisa que você observar um objeto real. Por isso que eu criei essa caixa. Olha só a diferença. Aqui você pode observar na realidade os tons diferenciados. A gente tem na caixa aqui um tom mais claro. Aqui a gente tem um certo tipo de tom e aqui um outro tom mais escuro. E a sombra projetada. Deu para perceber a diferença? Aqui eu consigo observar a diferença dos tons. Eu consigo ver aqui pelo menos uns 4 tons. O mais claro, um meio tom e um tom mais escuro do que os demais em relação à caixa, e o tom da sombra projetada. Agora, se você observar um outro detalhe, falando aí de luz e sombra, não tem só a sombra projetada. A gente vai falar também sobre a luz refletida, porque a sombra projetada, ela também recebe luz. Tanto a sombra aqui da caixa, quanto a sombra projetada. Porque a luz que bate aqui, ela reflete de volta na caixa, trazendo uma certa claridade. E um outro detalhe importante, se você observar nessa sombra, ela se delimita a parte mais escura até aqui, ó.
Ó, embaixo da caixa, para criar a sensação de profundidade, de que a caixa tem uma parte um pouquinho mais alta, olha só, o mais escuro de todos. Então olha só como que a gente observa a diferença dos tons. A gente tem um tom aqui, um meio tom desse lado e um tom mais claro em cima. E no cantinho aqui a parte mais escura. Seria o que você iria utilizar o seu preto sólido para poder pintar essa parte aqui e dar a sensação de profundidade. Quando a gente quer dar a sensação de profundidade, a gente vai sempre usar o tom mais escuro que nós temos. E falando aqui da delimitação da luz, observe que esse trecho aqui está mais claro. Se você puder me responder o porquê esse trecho está mais claro, eu te dou um doce. Brincadeira, quem tem que responder isso sou eu. Esse trecho aqui, ele está mais claro simplesmente por um fator, por causa da luz refletida. A luz, ela está batendo aqui e ela está batendo também aqui, nessa superfície clara que eu usei como base. A luz, ela está batendo aqui e está refletindo de volta para cá, além da luz que está batendo aqui no sofá, que também está refletindo. Então essa aqui é uma parte um pouco mais escura, logicamente, porque ela está mais escondida da luz. Agora, se eu acender a outra luz, olha só a diferença que a gente vai ter. Aqui a gente está criando a projeção com apenas uma luz. Se você criar a projeção de um desenho com duas luzes distintas, você terá que criar mais sombra. Olha a diferença agora. Ficou mais claro aqui. A gente continuou com uma certa diferença mínima agora de tons, por causa da luz que está vindo também da direita. E aqui a sombra, a nossa sombra, ela ficou praticamente por igual, ela não ficou com aquela diferença que estava tendo na ponta. E um outro diferencial é a sombra criada do outro lado. Então a sua sombra, ela vai ser criada de acordo com o direcionamento da luz. Eu vou puxar aqui a câmera para você observar. Agora nós temos duas sombras criadas. Olha isso. De acordo com o posicionamento do objeto, nós vamos observar duas ou mais sombras. Porém, agora a gente tem uma outra diferença. Nós perdemos essas duas laterais da caixa do paralelepípedo e temos apenas a parte superior e essa parte frontal. Então aqui a gente se preocupa mais com a iluminação de cima. Essa sombra daqui que nós vamos criar, a base dela tem uma parte escura, tá vendo? Dá para observar, isso daí vai criar uma sensação também de profundidade. E aqui uma luz, uma sombra projetada mais clara do que esta. Por que que essa sombra projetada é mais clara do que esta? E não vice-versa, e não as duas possuem a mesma tonalidade? Simplesmente por um fator. Uma das minhas luzes é mais forte do que a outra. Então, como a luz aqui da direita é mais forte do que a da esquerda ela não consegue jogar uma luz direta tão forte a ponto de ficar uma sombra mais clara do que a outra. Simples assim. Então, na aula de hoje, a ideia foi luz e sombra por observação. E aí criei esse paralelepípedo para a gente poder observar e ver a diferença. Não faça isso somente com um desenho com a forma de um paralelepípedo ou com a forma de uma caixa. Pegue outras coisas diferenciadas para você avaliar a diferença de sombra. Te dar um exemplo, eu tenho aqui uma cabeça aqui, um busto do Star Wars, que é o Darth Vader. Ele é uma outra referência que a gente pode usar para observar em relação a luz e sombra. Não foi uma referência que eu peguei muito boa, até porque é um objeto escuro, então não fica tão interessante. Mas a gente pode utilizar outros objetos, outras formas. Deixa eu pegar esse boneco aqui que eu ganhei de um cliente. Ó. Ele já dá para ver bem melhor. Eu vou dar um zoom
para você observar. E aí quando você quiser fazer o desenho de uma figura humana, olha só, você não sabe em que direção você vai colocar a sombra dos olhos, do nariz, da boca, dos detalhes de expressão. Então dê uma olhada nessa figura de forma humana, que vai facilitar bastante o seu entendimento na hora de criar luz e sombra. Olha isso. Olha que interessante. As mãos unidas, elas criam uma parte mais escura por dentro, formando embaixo uma sombra. Na região dos olhos, você tem formação de sombra também, do nariz, na boca, aqui na expressão do sorriso, na orelha, até os detalhes dos cabelos tem projeção de sombra. Então você usar uma figura humana para criar detalhes de luz e sombra é muito legal. E aí nessa figura, se eu fosse criar uma tatuagem, eu jogaria também a tinta branca. Onde você está vendo a luz direta aqui, olha só, nesses pontos, dá para você dar uma pigmentada com branco para dar uma sensação maior de claridade. Então vou ficar por aqui nessa aula. Você que curtiu essa ideia, tem como você postar aí nos comentários se você acha que eu deveria falar algo a mais sobre isso. Essa aula aqui é uma aula curta, não tem muito o que falar, mas a ideia é essa, é você, por observação, entender como funciona a relação de luz e sombra. Olha só a sombra projetada. E isso eu usando as duas luzes. Tem uma outra sombra aqui atrás que não dá para você visualizar. Mas se eu apagar aqui uma das luzes, olha a diferença agora de projeção de luz e sombra. Muito diferente, tá vendo? Então isso daí a gente aprende muito por observação. Quer criar um desenho, quer criar uma arte diferente, pega algum objeto, vê como que ele vai ficar em relação à luz. Olha as partes mais escuras, a parte que você vai utilizar o preto sólido. É embaixo aqui do rosto, embaixo aqui da roupa, é bem escuro. Aí você vai usar um preto mais sólido. E aí você tem que aprender a observar nesses objetos os tons que aparecem diferenciados. Então, como você pode observar, até mesmo em relação à caixa, a gente viu aí que a gente tem pelo menos uns 3 ou 4 tons. Então você vai aprender a trabalhar isso. Por isso que nós criamos o SUME. Isso daí nós vamos falar na outra aula.